Bom dia, meu nome é Caio, sou professor de literatura no Colégio Lacionete. Professora Camila, aula de redação e língua portuguesa. Professora Rafaela, professora de língua inglesa. Nós estamos reunidos aqui hoje, né, com o intuito de discutir como que é a abordagem, as abordagens, aliás, né, que são adotadas na prova do Enem, né? Como primeira pergunta, bom dia para vocês, gente. Eu acho uma pergunta até um quanto, né, comum, mas da mesma forma que pode ser, né, dúvida para mim, pode ser para outras pessoas. O que o Enem espera do leitor, do candidato, perdão, né, candidato na prova de linguagens, no que diz respeito à capacidade de leitura e de interpretação? Bom dia. Olha só, Caio, em relação à prova de linguagens, nós precisamos entender que o Enem, ele exige essa habilidade de interpretação por parte do candidato. E se envolve a habilidade de interpretação, consequentemente, exige que esse candidato seja um bom leitor. Porque para que você seja para que você tenha essa habilidade de interpretar textos, naturalmente você precisa desenvolver esse hábito de leitura. Outro ponto muito importante também é o conhecimento acerca dos tipos textuais e dos gêneros textuais, porque isso vem sendo cobrado no Enem nos últimos anos de uma forma muito consistente, de uma forma muito recorrente. Então, é importante esse conhecimento acerca dos tipos textuais, funções da linguagem, é um estudo que não pode ser negligenciado, a finalidade de comunicação de cada tipo, de cada gênero textual. Importante falar também sobre a gramática, porque, embora algumas pessoas, até o senso comum, pense que a gramática é pouco importante para o Enem, é muito relevante nós termos em mente que, sem conhecimento sobre gramática, interpretar texto vai ser uma prática muito mais difícil. E, para além disso, tem a redação. Ou seja, a competência 1 da redação do Enem exige exatamente um conhecimento mais consistente a respeito da gramática. Então, nós também não podemos afirmar que a gramática não é cobrada de forma indireta, ela é cobrada com certeza nas questões objetivas e na redação também a gramática é extremamente preponderante. E na língua inglesa, Rafaela, como é que se dá essa abordagem, né, da leitura e interpretação? Geralmente, o inglês assusta um pouco as pessoas, mas... Então, geralmente, quando a gente fala de língua inglesa, realmente as pessoas se assustam, né? Mas o Enem ele não cobra necessariamente que a pessoa seja fluente em inglês ou que ela tenha uma interpretação, uma tradução literal no texto, como no português também, na língua portuguesa. Exige sim uma leitura crítica do texto, você precisa ter uma base gramatical também. De forma indireta também é cobrada a gramática. E o que eu posso dar, uma dica principal que eu daria, que cai muito, é a questão de você ter uma boa base de vocabulário. Saber palavras-chave, para você conseguir identificar aí no texto. E ter essa leitura crítica. Saber exatamente onde buscar as respostas e saber ter essa noção de uma maldade, né? Vamos dizer assim. No inglês tem muitos cognatos e falsos cognatos, que às vezes, principalmente os falsos cognatos, podem enganar muitas pessoas. Então, ter essa base, ter um bom vocabulário, não necessariamente o candidato, ele precisa saber todas as palavras que estão escritas. O Enem ele nunca vai cobrar que você traduza no texto exatamente como está, né? Para nos adaptar exatamente para o português. Mas ele vai cobrar que você tenha uma leitura crítica sobre aquele texto e uma base gramatical. Como segunda pergunta, eu acho importante, né? Quais são os tipos de textos, né, mais cobrados? Você quer mensagem na mão, Rafaela? No Enem, quais gêneros textuais a prova de inglês, ela costumeiramente ela cobra? Olha,
e abrange várias áreas. Por exemplo, que te envolve música, tirinhas, trechos literários, livros, por exemplo, uma última prova que nós tivemos aqui nos Estados Unidos tinha um trecho de Frankenstein. Então, Inclusive pelo filme Exatamente. exatamente, Né, Shelley? isso mesmo. Então, ele mescla muito literatura inglesa também, tirinhas, músicas, ele tem uma abrangência muito grande de notícias, é algo que eu sempre faço para os alunos, é muito importante estar internado com coisas boas. Um cotidiano. Isso, que é útil que está acontecendo no cotidiano, porque o Enem ele cobra não só na questão de inglês, mas principalmente para a redação também, né? É tudo importante ter essa noção do que está acontecendo em volta. Quer aproveitar o gancho, Camila, falar? Olha só, em relação à língua portuguesa, é muito importante que o estudante, que o candidato, ele tenha um conhecimento assertivo sobre todas as tipologias textuais, destacando principalmente o seguinte fato: com o advento, consolidação da internet, vão surgindo novos gêneros textuais. Isso é natural. A língua é muito dinâmica, então, à medida que a sociedade evolui, a língua vai acompanhando também essa tendência de evoluir. Com isso, surgem novos gêneros textuais, principalmente aqueles que estão relacionados à internet, novos meios de comunicação. Em contrapartida, gêneros textuais também vão caindo em desuso. Por exemplo, a carta, que já não é tão habitual como era há algumas décadas, em virtude exatamente dessas formas mais dinâmicas de comunicação. De toda forma, é importante que o estudante esteja muito atento a todas as tipologias textuais. No que se refere à literatura, acho que o bicho de sete cabeças para a grande maioria dos alunos é a questão do poema. Né? A linguagem poética ela requer uma atenção especial, porque a inclusão de figuras de linguagem, principalmente da metáfora, né, faz com que o aluno tenha que se exercitar um pouco mais na interpretação, porque é necessário ler além do que está escrito no texto. As entrelinhas, elas oferecem as informações que às vezes o texto não oferece de forma explícita. Né? Então, eu nunca tenho observado, né, nos últimos Enems, nas últimas edições do Enem, é que cada vez mais a poesia ela tem se destacado, né? E não só uma poesia mais padronizada, de uma escola literária que trabalha com versos rígidos, mas também uma poesia mais livre. Né? Além da inclusão, né, que é sempre quase que uma regra, de trechos literários produzidos por autores não brasileiros, autores, né, lusófonos, mas, por exemplo, autores, né, moçambicanos, angoanos, né, autores de língua portuguesa produzida na África. Né? Essa aqui também é uma pergunta interessante, né, que nós levantamos aqui. Eu acho que muitas vezes a gente acha que as provas de linguagens, né, elas são provas em que não existe uma conexão. De que forma, Camila, você acha que a prova, né, de linguagens ela vai dialogar, né, principalmente a prova de redação, com outras áreas, outras fontes de saber, outras áreas de conhecimento? Interessante essa pergunta, Caio, e eu sempre falo isso em sala de aula, porque a prova de redação tem, de fato, esse viés interdisciplinar. Muitas pessoas se enganam, sei que for, ao pensar que fazer bem um texto dissertativo, argumentativo, é ter domínio em relação à gramática. Indiscutivelmente. Ainda tem aquele tipo de pessoa que acha que escrever bem e colocar um monte de palavras visitas, às vezes palavras de difícil acesso à grande maioria das pessoas, né? Olha só, quem fala bem o português, quem escreve bem o português, aquele que é um bom comunicador. O que significa ser um bom comunicador? Eu falo, você me compreende. Eu escrevo, você compreende a mensagem que eu quis transmitir. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele é um exercício interdisciplinar.
porque ele cobra de forma muito contextualizada ao tema o uso de repertórios socioculturais. E não raramente eu vou me deparar com esses repertórios socioculturais nas aulas de literatura, nas aulas de filosofia, sociologia, de repente algum autor que a professora Rafaela tenha trabalhado nas aulas dela seja interessante na aquisição de repertório sociocultural, ou seja, a redação é muito mais um diálogo entre áreas, entre saberes, do que uma atividade individual, que se restringe à gramática, que se restringe à língua portuguesa. Não. Redação é conhecimento de mundo. Então, nesse sentido, as outras áreas do conhecimento contribuem de uma forma muito relevante. Por exemplo, alguns autores, alguns sociólogos que vão ser estudados nas aulas do professor Pedro são extremamente relevantes para mim na redação. É importante abordar também que agora existe esse impedimento que está relacionado aos repertórios de bolso. O que significa isso? São aqueles repertórios socioculturais muito famigerados, que tornaram-se clichês. Então, é importante frisar para o aluno, para o candidato que vai realizar a prova do Enem este ano, que é extremamente importante que ele use repertórios originais. Para além disso, esses repertórios precisam estar totalmente associados ao tema. Como assim? Não podem ser repertórios desconexos. Existe a necessidade que o aluno, o estudante, que o candidato demonstre de forma muito consistente qual é a relação entre o repertório usado e o tema proposto naquela redação. Eu só espero que entre esses repertórios famigerados aí esteja Hannah Arendt, a banalidade do mal. Está. Quando eu dava aula de redação, teve um ano que apareceram umas 500 redações com Hannah Arendt e a banalidade do mal. Tomara que ela seja terminada. Tem alguma? Não pode exterminar, não pode ferir os direitos humanos, tá, Caio? Ser exterminada das redações do Enem. Bom, espero que a gente tenha conseguido satisfazer algumas das dúvidas, dos nossos ouvintes, leitores, interlocutores, espectadores. Sempre lembrando que, para se dar bem, é necessário conhecer, experienciar várias formas de leitura, não se limitar a um tipo X ou uma forma Y. O bom leitor é aquele que olha o mundo e consegue chegar além que a realidade consegue oferecer. Obrigada.